Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. Hoje em dia é bastante comum vermos nos meios de comunicação, como internet, televisão, várias dietas que são ditas como milagrosas para a perda de peso, ganho de massa muscular ou até mesmo como estilo de vida. Será que dietas como as da sopa, o corte de lactose e glúten da alimentação ou até mesmo o vegetarianismo realmente só trazem benefícios ao nosso corpo? É o que nós vamos conversar hoje com a nutricionista Ana Soares. Também estão conosco estudantes do Colégio Equipe. Muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando que também nós trouxemos hoje o Alisson Sanches, que ele é vegetariano, veio aqui para contar a sua experiência, né, como vegetariano, quais são as dificuldades, o porquê de optar por uma dieta como essa. Muito obrigada ao Colégio Equipe, as meninas do ensino médio do Colégio Equipe. Bruno, olá, como vai? Ana, muito obrigada pela presença. Ana, para começar, eu queria que você explicasse pra gente o que são as dietas da moda. Então, dietas da moda são como tendências de roupa, né? Quando algum profissional famoso ou alguma pessoa que está na mídia induz o consumo alimentar de um determinado alimento relacionado a alguma tendência, ou de emagrecimento, ou ganho de massa muscular, né? É bem semelhante mesmo à moda de roupa, porque é algo que vem e passa. E quais são as mais famosas? Você como nutricionista, quais são as que você mais vê as pessoas fazendo, seguindo? Então, existem várias, né? Nos últimos 20 anos surgiram muitas dietas da moda. A que está mais em alta agora é a estratégia low carb, né? A gente nem chama de dieta, é uma estratégia nutricional. E muitas pessoas estão aderindo, né? Cortando carboidrato. Seria low carb, a mais... Ou a dieta paleo também, que na verdade em definição nutricional é a mesma coisa, mas a paleo e a low carb, elas estão sendo as mais famosas. E o que elas prometem? E por que elas fazem assim, tanto sucesso entre as pessoas? Então, eu acredito, eu vou falar minha opinião como nutricionista, né? Porque eu não sou usuária, então eu não sei falar por que as pessoas estão assim aderindo. Mas acredito porque é promessa de resultado rápido, né? A tendência, o nosso momento atual, a gente tem muito compromisso, nós somos pessoas muito atarefadas. Então, tudo que vem acompanhado da palavra expresso seduz, né? Entrega expressa, alimentação expressa, emagrecimento expresso, tudo que promete resultado rápido seduz muito, né? Acredito que por isso, as dietas paleo ou low carb são dietas bem restritivas, que vão um pouco contra o padrão do brasileiro, porque o brasileiro não gosta de restringir, pelo contrário, ele gosta de comer. Então eu acredito que a única coisa que atraiu foi a questão de apresentar resultados rápidos mesmo. E como que essa dieta funciona? Então, a dieta low carb, eu vou falar da low carb, que ela e a paleo são bem parecidas. A dieta low carb, ela consiste basicamente na exclusão de alimentos fontes de carboidrato. Por isso que já associa low carb, né? Quando você retira o carboidrato, sobram apenas outros 2 macronutrientes, que é o lipídio e a proteína. Então, essa dieta, ela foca muito no consumo de carne e no consumo de óleos de uma maneira geral, né? Alguns nutricionistas que trabalham com a dieta low carb, a estratégia nutricional low carb, ele vai estar direcionando o paciente para fazer o uso de proteínas de boa qualidade e de óleos também de boa qualidade, como a gente pode citar, por exemplo, o azeite extra virgem, a carne bovina pobre em gordura, a carne do frango, as proteínas encontradas no ovo, basicamente isso. E é uma estratégia que ela não se prende muito na questão de calorias, né? Nos últimos 5 anos, muitos profissionais vêm questionando essa questão de contar caloria, o alimento é calórico ou não. Isso meio que caiu por terra quando se trata da dieta low carb. E essas duas que você citou, elas são iguais ou tem alguma diferença? A diferença da dieta paleo é que foca-se também em alimentos pobres em carboidratos, mas eles tentam tirar os industrializados. Por exemplo, a gente vivia no paleolítico não existiam pessoas obesas porque não se industrializava o alimento e porque não comia-se tantos cereais. Então, eles excluem os cereais também. É uma dieta também restritiva, né? Fica mais carne, alguns tipos de hortaliças, alguns legumes. Entendi. Tem alguma dessas dietas que realmente funciona? Sim, funciona. Na verdade, quando se trata de emagrecimento, quando você reduz o perfil calórico da alimentação, sendo de fontes proteicas, sendo de fontes lipídicas ou de carboidrato, a pessoa ela emagrece. E quando você fala da dieta low carb, a gente cai numa questão
chave da dieta, que é a pessoa estar disposta. Porque quando ela pega ali na internet, por exemplo, ela imprimiu ali a dieta low carb. Você vai acordar e vai comer 5 ovos, no almoço você vai comer 400 gramas de carne e na janta você vai comer mais 5 ovos. A pessoa, ela acredita que aquilo vai funcionar, então ela não come pão, ela não come açúcar, ela não come fritura, ela fica só naquilo ali. Ela foca só naquilo, Ela né? foca na dieta, então ela está disposta a fazer. Tanto que, o que os estudos científicos mostram? As evidências mostram que a estratégia low carb, que é a estratégia com baixo consumo de carboidrato, ela funciona. Sim, assim como uma estratégia também normocarb, né? Normocarb, que a pessoa come carboidrato normal, controla as calorias, todas funcionam. Só que na estratégia low carb, a pessoa tende a não conseguir tornar aquilo um estilo de vida e ela tende também a aumentar a produção de hormônios da fome, que é a grelina. A grelina é um dos hormônios da fome. Por quê? Porque a pessoa ela se fecha no mundo restritivo. E o nosso corpo ele tem ferramentas para poder sair de certos ambientes, principalmente um ambiente de alimentação restritiva. Então, o nosso corpo produz mais grelina, mais hormônio da fome, e a pessoa, após fazer, vamos supor, ela fez 21 dias de dieta low carb, ela emagreceu 7 quilos, ela está super satisfeita, ela vai observar uma mudança no apetite, ela vai ter mais fome e, consequentemente, ela pode ganhar peso novamente, porque ela não mudou o hábito alimentar dela. Então, ela fez a low carb, mas ela não tornou aquilo estilo de vida, que é diferente do vegetarianismo, por exemplo, né? Nesses casos, pode vir a regredir esse processo e pior? No caso, aumentar ainda mais de peso? Sim e não. Não é uma via de regra, né? A nutrição, as áreas da saúde, elas não são baseadas só em sim e não, né? Tudo depende. Quando se trata de um indivíduo obeso, né? A obesidade, ela é uma doença crônica. Então, a pessoa que sofre de uma doença crônica, se ela não resolve o problema, ela vai voltar a ter os sintomas da doença, que é basicamente ganho de peso, alteração de humor. Ela pode produzir mais adiponectina, que é um outro hormônio também que interfere na fome. Então, ela pode ganhar mais peso, sim. Ou voltar a ser o que era, ou ganhar mais peso, em alguns casos manter, isso vai depender muito do metabolismo. Depende do caso, então, e do organismo também, né? Isso. E quais são as consequências da gente fazer essas dietas da moda sem o acompanhamento de um profissional? Bom, eu acredito assim, a dieta, que a gente usa o termo dieta, né, um planejamento alimentar, ele é uma identidade. Cada indivíduo tem uma identidade. Então, quando você não tem uma identidade definida, isso em qualquer quesito, cultural, alimentar, social, você acaba se deixando levar e isso faz com que você fique confuso, você acaba não sabendo fazer boas escolhas e pode acarretar, no nosso caso, problemas de saúde, né? Você tem que ter uma identidade alimentar, assim como você tem outras identidades. Então, eu acho que você se deixar levar, por exemplo, nossa, tá na moda fazer dieta que eu vou tomar gengibre com limão o dia inteiro. Aí você toma aquilo ali. Depois, nossa, essa dieta low carb emagrece demais, vou fazer low carb. Nossa, a dieta proteína tá muito na moda. Aveia, batata, Então, você acaba não tendo uma identidade alimentar e o seu corpo, ele, consequentemente, ele vai acompanhando aquilo ali. Então, ao você comer, no caso da low carb, por exemplo, você aumenta seu consumo proteico. Né? Antes você comia ali 1 grama por quilo de peso, né? De proteína por dia. Aí agora você come 5. O seu corpo ele vai tentar compensar aquilo ali. Sua filtração glomerular aumenta, né? O funcionamento renal aumenta, hepático. Você pode ter problemas de saúde. Em cada indivíduo, né, vai acontecer de uma forma. Não vou falar assim, low carb causa problema de rim. Não. Mas a pessoa pode ter uma disfunção, né? Igual a gente observou nos estudos mais recentes, eles mostraram que a prática da dieta low carb, ela pode aumentar os níveis de lipídios, né, na corrente sanguínea, colesterol, triglicérides, como consequência porque a carne é fonte, né, de gorduras, né, normalmente ela é fonte. Então, eu acredito que o peso, além de ser pro emocional, por essa questão de você não frisar na sua identidade alimentar, vai ser um peso muito na saúde também, né, de você ficar assim... pode ter deficiência de alguma vitamina, de algum mineral, né? Causar estresse em algum órgão em específico. Eu não acho interessante. Eu acho que a gente tem que ter uma linha, né, alimentar. Você tem que ter uma identidade alimentar. Você não pode simplesmente se prostituir por causa de um resultado. Eu quero emagrecer, então eu vou fazer ferro e fogo para isso, entendeu? Ana, essas dietas na moda elas são marcadas principalmente pelo não acompanhamento médico, né? Muitas pessoas... às vezes procuram na internet, ou então passam de amiga para amiga e vão seguindo. É certo fazer isso ou sempre tem que ter um acompanhamento médico?
Então, médico não, né? Nutricional. Porque o único profissional que é autorizado por lei a prescrever dieta é o nutricionista. A prescrição dietética ela é uma atividade específica do nutricionista. Eu não digo que todas as pessoas precisam de ter um acompanhamento regular com o nutricionista. Eu acho que em algum momento, né, você precisa de encontrar a sua identidade nutricional. Tem pessoas que têm dificuldades e que são dificuldades relacionadas à alimentação, como a gente citou, a obesidade, alteração de pressão arterial, né, alteração em exames laboratoriais como glicose elevada, disfunção de tireoide, enfim. Então, a nutrição ela surgiu inicialmente, desmembrou da medicina, justamente para tratar doenças, a gente usar o alimento como medicamento. Mas, em pessoas que são saudáveis, eu acho que é interessante, se a pessoa não quiser fazer um acompanhamento nutricional, pelo menos ela acompanhar as informações que são veiculadas em massa, como, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Se a pessoa ela é saudável, se ela não tem condições de pagar uma consulta, ou se ela não quer ou não precisa, pelo menos ela está sempre ligada, né? A gente tem programas de televisão que informam muito e que são fontes confiáveis de informação, então elas podem pegar as orientações. Quando se trata de uma prescrição dietética, que é como se fosse uma receita de medicamento, isso tem que ser individualizado. Então, eu acho que é um risco à saúde você buscar em rede social, você buscar em algum canal de comunicação ou com amigos, uma prescrição dietética que não é específica para você. E até mesmo acreditar em todas elas. Né? Acreditar em todas elas. Vocês, alunos, gostariam de fazer alguma pergunta? Alisson, você mesmo, sem ser aluno, pode perguntar também. Essa dieta low carb tem que seguir um cronograma de horário certo para... Então, isso foi um ponto também que foi colocado junto com a questão das calorias. Algumas pessoas começaram a criticar a questão do 3 em 3 horas. Ah, mas que você só tem que comer quando você tiver fome. Isso é variável, porque a fome, na verdade... O que acontece? Os sentimentos, as sensações, elas são uma projeção de reações químicas. É como se a gente tivesse um retroprojetor que ele joga uma imagem na parede, mas tudo acontece lá dentro. Então, a fome, ela também é uma sensação assim. Ela só acontece a partir de sinais químicos. E a low carb, ela fala isso, que você só deve comer quando você tem fome. Mas, na verdade, quando a gente observa o organismo humano, o nosso corpo ele tem um ciclo metabólico que se inicia e que se encerra, né, em 24 horas e ao longo da vida. Então, a gente já identificou que você padronizar as refeições de 3 em 3 horas são melhores para as reações bioquímicas que acontecem no organismo. Na low carb, eles falam isso, só come quando você tiver fome. Mas quando você come alimentos proteicos, por ser proteínas e a digestão é lenta, você sempre vai ter mais saciedade. Nós vamos para o intervalo comercial agora, rapidinho. E já já a gente volta com muito mais Minha Escola na TV, falando hoje sobre dietas da moda. Fica aí. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, hoje falando sobre dietas da moda. Só lembrando, gente, que hoje voltou a transmissão pelo nosso site tveducar.com.br. Você pode assistir tanto no YouTube depois da gravação, quanto ao vivo conosco, na transmissão ao vivo no nosso site. É só acessar tveducar.com.br. Hoje nós estamos aqui com o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do Colégio Equipe de Ponte Nova, com a nutricionista Ana Soares e com o vegetariano Alisson Sanches, que veio aqui para contar a sua experiência como vegetariano. Ana, no outro bloco a gente estava falando sobre as dietas que estão na moda e eu queria saber quais são os critérios que o nutricionista utiliza para poder prescrever quais são os melhores alimentos e quais que são os casos separados. Por exemplo, para a glicose, em casos diferentes, quais são os critérios que vocês utilizam? Bom, o atendimento nutricional, ele tem um passo a passo, né? Assim que a gente recebe o paciente, o primeiro ponto é avaliar esse paciente. Então, antes de fazer um planejamento nutricional, eu preciso de entender quem é esse paciente, né? Quais são as necessidades dele. E para isso nós temos ferramentas. Uma dessas ferramentas que a gente utiliza muito para avaliar os hábitos culturais do paciente são anamneses, né? Nós vamos conversar, o que você gosta, o que você tem costume de comer, como é a sua rotina alimentar. Depois que a gente finaliza essa anamnese, que vai avaliar, né, os hábitos alimentares e culturais do paciente, a gente já entra para uma avaliação mais clínica, né? Além da avaliação de antropometria, que é medir, pesar,
fazer a avaliação da composição corporal, a gente faz uma análise clínica visual do paciente, né? Eu olho cabelo, pele, dente, como estão as mucosas do paciente, para eu avaliar a saúde e a condição de saúde em geral dele. Complemento essa avaliação com exames bioquímicos, né? Dentro do leque do que eu preciso, eu solicito, né? Exames laboratoriais, né? A gente pode fazer exames de sangue, urina, fezes, e eu uso isso para complementar o atendimento. Depois, eu reúno todas essas informações, né? Eu avalio, eu classifico esse paciente. Esse paciente ele tem alteração tireoide, hormonal e tal. E dentro daquilo ali, eu estruturo um planejamento alimentar para ele. E aí, essas dietas geralmente têm um tempo certo ou depende muito de cada caso? Depende de cada caso. Normalmente, a partir do momento que a pessoa já recebe o planejamento alimentar, eu oriento. Você vai seguir esse planejamento 30 dias, 45 dias, 90 dias, direitinho para a pessoa, né, para a gente conseguir concretizar no retorno. E aí, nesse período, há um retorno? Sim, eu costumo entregar o planejamento já com a data de retorno para a gente poder concretizar, né? Porque o atendimento nutricional, ele é um atendimento sequenciado, né? Eu começo com o atendimento, no dia do atendimento eu não entrego o planejamento alimentar, eu estudo cada caso, 2 dias depois eu entrego o planejamento pronto, numa pastinha, a pessoa leva para casa, aí ela vai se habituar com aquela alimentação e no retorno a gente vai conversar para saber como se concretizou aquela proposta. Qual foi até a mesma dificuldade, né? Isso. Alunas. Alguma pergunta? Diante essa busca incontrolável das pessoas pelo emagrecimento, em seguir dietas, elas às vezes acabam escutando muito as pessoas e às vezes surgem mitos. E uma dessas coisas que surgem, que eu queria saber se é verdade, se tomar água de berinjela em jejum de manhã ajuda em alguma coisa no emagrecimento. Entendi. Então, são muitos mitos mesmo, né? Esse aí é um deles, né? Esse é um mito. Na verdade, o jejum, quando a gente acorda em jejum, ele é um momento muito importante na nossa alimentação. Existem estratégias específicas que a gente utiliza, né, em jejum para estimular o metabolismo de uma maneira geral. O processo de emagrecimento, ele é uma fase do metabolismo. Então, o ato de tomar água, simplesmente, não vai estimular o emagrecimento. Muito menos com berinjela dentro ou com outras coisas, né? Mas vai estimular o bom funcionamento do organismo. Então, o corpo que funciona bem, raramente ele vai reter, né, excessivamente alguma coisa, inclusive gordura, né? A berinjela, ela tem uma característica, porque ela é fonte de uma fibra específica, que aumenta a saciedade. Então, lá, né, os indígenas, eles faziam uso da berinjela e eles notaram que a berinjela, ela deixava eles mais saciados. E, com o passar dos anos, essa informação circulou, né? Como toda informação, ela nunca chega na íntegra. Então, eles falaram, a berinjela tira a fome e, consequentemente, emagrece. Só que essa fibra, ela não tem a capacidade de migrar para a água. Então, ela tá na berinjela, ela tá, né, na polpa da berinjela. Quando você coloca as rodelas de berinjela na água, essa fibra não migra para a água. Então, ela não tem benefício, né? O benefício da saciedade é só se você consumir a berinjela mesmo. E esses casos, assim... Como acreditar se funciona? Somente procurando nutricionista? Bom, isso é um pouco complicado, porque, na verdade, você tem que se basear nas evidências científicas, né? O que eu faço não importa, entendeu? O nutricionista, a doutora Ana, ela come isso, eu vou comer isso porque ela come. Não. Eu mesma, eu posso ter os meus hábitos, eu posso ter coisas que eu acredito, mas eu não posso passar isso para o paciente. Eu sou baseada nas evidências. Então, se tem evidência de que a água com berinjela emagrece, e nós pegamos lá uma meta-análise e foi comprovado, a gente vai começar a prescrever isso. Então, assim, muitas pessoas usam-se das suas experiências para poder aplicar alguns resultados. Antigamente isso funcionava muito, ainda funciona, né? Porque muitas pessoas não têm recursos de uma maneira geral em saúde, né? Então acaba perguntando, o que é bom para cólica, o que é bom para dor de cabeça. E aí vai. Mas quando se trata de mitos, e se é algo que você quer aplicar na sua vida, eu falo porque é o que eu faço. Eu procuro a fonte mais confiável, que seja ela um profissional, se for algum assunto, né, relacionado à medicina, eu procuro um médico. Eu acho que não vale a pena você aplicar algo que você não tem certeza se funciona e se vai fazer bem para você.
pode acontecer de alguém acreditar tanto na dieta que ela funcionar por efeito placebo e não pelo alimento? Com certeza, né? Pode? Tá na Bíblia, né? Se você acredita, sua fé pode mover montanhas, né? Então, a nossa mente, ela tem muito poder, mas isso é um assunto para um outro momento. Então, de uma maneira geral, mesmo aplicado à alimentação, se você acredita muito naquilo, você consegue controlar o seu psicológico, o seu emocional. E como eu falei, as emoções, elas são simplesmente projeções de reações químicas. Então, se você tiver uma mente equilibrada, se você confiar que aquilo ali vai dar certo, você pode controlar a produção de hormônios e, consequentemente, emagrecer. Não porque a dieta talvez era boa, mas pela questão cognitiva mesmo. Até mesmo de acreditar. Né? De acreditar. E tem várias pessoas que são alérgicas a certos alimentos, tipo intolerância à lactose, pessoas que não podem comer glúten. E tem algum exame que a gente faz para descobrir o que a gente é alérgico ou não, para a gente já poder evitar antes de passar um aperto de ter que ir para o hospital? Quais são os exames, né? Como são os exames também? Então, existem 2 exames que a gente utiliza mais, que é o A59 e o A100. São exames que vão ter uma lista de alimentos em específico, porque a gente tem alimentos que já são mais alergênicos, tipo amendoim, clara de ovo, castanha do Pará, glúten. Então, no A59, a gente tem 59 alimentos que, quando você vai lá fazer o exame de sangue, você faz um teste para ver se você tem alergia ou tendência a ter alergia ou intolerância àquele alimento. E o A100, ele é um exame mais completo. Ele compreende 100 alimentos, né, mais alergênicos, e você pode fazer aquele exame para você ver se você é alérgico ou não. Mas assim, são exames que já foram muito caros, né? Eles custavam antes cerca de 20 mil reais, hoje já está mais acessível, né? Está em torno aí de 900 reais, R$1.000. E são exames que eu não vejo necessidade, caso você não tenha sintomas, de fazer. Tá. Entendeu? Porque é complicado, que às vezes vai dar que você tem tendência a ter alergia ao arroz, por exemplo. Aí você vai excluir o arroz da sua alimentação. Então, eu não vejo necessidade. E como que funciona? Você tem que ingerir o alimento e fazer um exame de sangue? Como que funciona? Não. Eles vão reagir no laboratório, o seu sangue, com enzimas específicas. Entendi. E como que a pessoa pode... Tem alergia e aí ela não sabe exatamente o que é? Tem que fazer esse exame e aí aí que ela vai descobrir, ou é realmente complicado? É complicado, porque geralmente as alergias, elas podem surgir de várias formas, por questões emocionais, por questões propriamente do sistema imune. Então, quando se trata de alergia, não é o nutricionista que trata, quem trata é o alergista. Então, a pessoa ela tem que fazer um acompanhamento com o alergista, porque ela pode ter alergia do alimento, ela pode ter alergia de um composto que esteve no alimento, por exemplo, uma contaminação cruzada, né? Na mesma indústria manipulou farinha de trigo e manipulou farinha de milho. Então, naquele milho veio uma molécula de glúten, então a pessoa, não que ela tenha alergia ao milho, entendeu? Então, é algo mais específico. E a alergia também, tanto alimentar quanto outros tipos de alergia, elas possuem um nicho de investigação muito amplo. Muitas vezes a pessoa, ela faz um tratamento para uma coisa e é outra. Então, tem que se investigar mesmo. Essas alergias alimentares mais comuns, que são a lactose, ou a proteína do ovo, ou a castanha, são alergias que a gente identifica a partir do consumo, né? Você vai consumir, vai passar mal, e aí você começa a avaliar. Toda vez que eu como isso, eu fico com pintinha, ou então eu vomito, ou eu tenho dor de cabeça. Essas são alergias um pouco mais leves, né? Sim, essas são intolerâncias, na verdade. Porque quando a pessoa ela tem alergia, ela costuma ter uma resposta imune muito grande. Então, ela pode ter febre, né? Pode vir até a óbito, dependendo do tipo de alergia, né? Aí, geralmente, a pessoa descobre a partir do contato com o alimento. A dieta do glúten, da lactose, é algo que a gente vê, é muito comum também, né? As pessoas, de repente, pararem de comer. E parar de ingerir tanto glúten como a lactose repentinamente pode acarretar quais problemas? Bom, a lactose, ela é um carboidrato, né, que a gente encontra no leite, em qualquer tipo de leite, leite da mãe, leite da vaca, de cabra. E esse carboidrato, ele precisa de uma chave específica, que é uma enzima, para ser absorvida. E essa enzima, o nosso corpo, ele produz a partir da presença da lactose. E o que foi observado? Em estudos recentes, né, a gente identificou que o ser humano começou a consumir o leite nos últimos 10 mil anos, o leite e os derivados, por uma questão de evolução mesmo. Então, antes disso, o ser humano não tinha contato com a lactose, então por isso não produzia lactase.
E nesse processo evolutivo, algumas pessoas evoluíram com uma capacidade menor de produzir essa enzima, que é a lactase. Então, quando a pessoa ela tem mesmo uma intolerância, ela produz pouca lactase, é interessante ela excluir, né? Sim. Porque ela tem intolerância. E devido a isso, né, como as pessoas tinham intolerância, tinham diarreia, observou-se que elas emagreciam. E a população, como sempre, gosta de tudo que é expresso, né? Nossa, cortar lactose emagrece. Não exatamente, mas a pessoa que tinha intolerância, tinha muita diarreia, desidratável, consequentemente perdia peso. O glúten já é um pouco diferente, porque o glúten ele é uma proteína, ele não é um carboidrato. E as proteínas, por si só, elas são moléculas maiores, têm uma capacidade alergênica maior. O glúten, ele já tende a não é em relação à absorção, ele já é dentro do organismo, aumentar essa resposta imune mesmo, deixa com que a pessoa fique mais inflamada, mas o glúten não é um problema, o que é o problema é o consumo excessivo de glúten, você come muito glúten, né, tudo hoje em dia tem glúten e o seu corpo ele não dá conta de processar, metabolizar, então você acaba tendo mais rinite, sinusite, inflamações, entendeu? Então, se você parar de comer o glúten ou a lactose repentinamente, os problemas de saúde podem vir maiores. Só a lactose. A lactose, o glúten, por causa da enzima. O glúten não. O glúten, se você cortar o glúten, não vai fazer muita diferença, né? Mas é interessante substituir o que você vai parar de comer 100% por outra coisa que tem um valor, como se diz, nutricional. Se é interessante equivalente. Substituir por outra coisa? Isso, por exemplo, você é intolerante à lactose. Aí você vai cortar da sua dieta. As fontes de lactose, no caso, derivados de leite. Aí você não poderia ficar sem. Tem que substituir, com certeza. Não substituir a lactose, mas se você não quer comer lactose mais, decidir que eu nunca mais quero comer nada com lactose. Você vai estar excluindo um grupo de alimentos grande. Queijo, né, derivados de leite. Então, é interessante você tentar substituir com outra fonte de cálcio e proteína também. Entendi. Antes da gente ir para o intervalo, alguma de vocês alunos gostariam de fazer uma pergunta? Traz um malefício trocar o leite de vaca pelo leite de soja, porém não parando de comer e tomar derivados do leite? Ana, Responda depois. depois do intervalo nós vamos responder. Vamos para o intervalo agora e já já a gente volta com muito mais Minha Escola na TV. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, hoje falando sobre dietas da moda com a Ana Soares, que é nutricionista, com Alisson Sanches, que veio aqui falar pra gente sobre a sua experiência como vegetariano, e com os alunos do Colégio Equipe em Ponte Nova. No bloco passado, a Vivian fez uma pergunta para a Ana sobre o leite de soja e o leite comum, o leite de vaca. E aí eu queria que você repetisse, Vivian, por favor. E para ela responder agora. Traz malefício trocar o leite de vaca pelo leite de soja, não por ser intolerante, mas por não gostar mesmo e continuar ingerindo derivados do leite? Então, não. Mas, na verdade, assim, é interessante a gente separar porque não existe leite de soja. Leite é só o que é produzido pelas glândulas mamárias. Então, você vai utilizar o extrato solúvel da soja e é como se você estivesse tomando um suco também, né? Você pode substituir né? Se você não quer tomar o leite, você pode tomar um suco, né? De soja, de grão de bico, de laranja, tanto faz. A soja, ela tem uma característica, ela é fonte de proteína, por ser uma leguminosa, e por isso ela ficou tão em foco, em evidência, quando as pessoas começaram a restringir o consumo de alimentos proteicos, né? A soja, o feijão, o grão de bico ficaram muito famosos por isso aí. O que eu acho interessante? Se você não quer consumir o leite, você vai sentir necessidade de estar substituindo talvez por algum outro líquido, que pode ser um suco, né, de sua preferência. Mas é interessante você não deixar de consumir os derivados, igual você falou. Até porque o queijo, por exemplo, concentra muita proteína do leite, é fonte de cálcio. O soro do leite também, que a gente encontra em bebidas lácteas no supermercado, também são fontes de cálcio, fontes de proteína. Então, meio que fica elas por elas. Você acaba balanceando quando você consome os derivados de leite também. O pessoal que para de comer carne, vegetarianos, no caso, tem algum malefício você simplesmente parar de comer carne e comer